É repetitiva e óbvia a frase "o agro alimenta o mundo", mas também é certa e justa. E hoje, no Dia do Agronegócio, vamos debater o setor global em que o Brasil é protagonista na questão de sustentabilidade. Onde estamos e quanto devemos avançar para cumprir a nossa missão? Nossas entrevistadas são a Luísa Bruscato, do GTPS, e a Verônica Lopes, da ADSM. É isso mesmo, Márcia. A gente sempre ouve falar aí que o nosso agronegócio alimenta o mundo e vem aí num crescimento exponencial, sempre muito forte, recordes aí na participação do nosso PIB e com uma projeção de crescimento de uma produção cada vez mais sustentável. E hoje, em que se comemora o Dia do Agronegócio, vamos debater aqui sobre esse assunto com a Luísa Bruscato e a Verônica Lopes. Bem-vinda, Luísa, aqui ao nosso programa. Olá, obrigada, Cairo, aí pelo convite, pela oportunidade, uma honra aqui estar falando junto com a Verônica. Bem-vinda aqui também, Verônica. Oi, Cairo. Oi, Luísa, obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A Luísa, ela é gerente executiva do GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. E, Luísa, eu queria começar com você aqui, já respondendo o seguinte: qual que é o papel aí hoje que a gente tem das indústrias e das organizações, no caso de vocês, o GTPS, que a gente pode aí abrir um caminho para uma produção mais sustentável? Todas as organizações, tanto produtores rurais, empresas de insumos e serviços, indústrias, né, que são os frigoríficos, varejo e restaurantes, as organizações da sociedade civil e até as instituições financeiras têm papel relevante na produção de pecuária bovina, né? Todos eles têm, em algum momento, conexão com a produção e estão preocupados e engajados nessa agenda da sustentabilidade. Cada um da sua forma, né, da forma como consegue contribuir, mas distribuindo essa questão de resolver o problema da sustentabilidade entre todos os elos, e não só deixando esse peso para o produtor rural. E aí, Verônica, agora eu te pergunto o seguinte: é realmente possível para o produtor brasileiro ele ter essa meta aí de uma produção sustentável? Com certeza, Cairo. Na verdade, a gente já vê muita produção sustentável no campo, que talvez a gente ainda não faça tanto a mensurar, né? Então, esse é um dos grandes pontos que a gente tem como desenvolvimento dentro da cadeia de produção animal, é exatamente esse, entender qual é o nosso status hoje. A gente, como pecuária, realmente entra em foco quando a questão é sustentabilidade. Então, o que é muito importante para a gente, como indústria no setor, como parceiros do GTPS, é incentivar esses produtores rurais a saberem onde eles estão, mensurarem suas pegadas, entenderem como está a sua produtividade, o seu uso de terra, os seus manejos e garantir que eles estejam evoluindo nesse caminho. A sustentabilidade, ela tem diferentes frentes, né? É a frente de meio ambiente, que é a que a gente mais vê a discussão, né? Tem mais pautas relacionadas, internacionais, mas sustentabilidade também é manter um negócio rentável, também é manter um negócio produtivo. Essas três frentes, elas andam juntas, né? Então, isso é possível, isso é a realidade de muita fazenda, e a gente está aqui, sem dúvida, para apoiar e para fortalecer esse caminho. E, Verônica, você falou sobre essa pauta principalmente a ambiental, mas a gente tem aí dentro da sustentabilidade também governança, o social, que é muito importante. E a rentabilidade que o produtor precisa continuar tendo dentro da propriedade, né? É importante também para a gente mostrar para o mundo, igual você disse que a gente já tem produtores já com uma produção sustentável, a gente precisa mostrar isso. Como que o produtor vai medir isso, então, e mostrar que tem realmente essa produção dentro do seu negócio e da sua fazenda? Esse é outro trabalho que a gente vem fortalecendo dentro da DSM. Então, a gente tem um serviço que chama Sustel, que está exatamente nesse caminho de auxiliar o produtor a calcular suas pegadas ambientais. E em parceria também com o GTPS, né, a DSM é parceira do GTPS, a gente tem fomentado e tem trabalhado com os produtores no preenchimento do GIPS. Eu acredito que a Luísa possa explicar um pouco melhor como funciona o preenchimento do GIPS e como os produtores podem acessá-lo. Legal, sem dúvida a gente tem essa ferramenta já há alguns anos desenvolvida aqui pelo GTPS, né? Então é uma ferramenta que auxilia o produtor nessa jornada da sustentabilidade. É uma plataforma, um site que o produtor rural acessa, preenche um cadastro e responde a 35 indicadores de que nível de sustentabilidade ele está em todos esses aspectos. Então, o produtor, ele responde questões relacionadas a gestão, produtividade, manejo,
manejo de pastagem, manejo do gado, enfim, tem uma série de indicadores que a gente olha, também questões ambientais, questões trabalhistas, então todos os pilares aí da sustentabilidade são abordados pelos GIPs. E é uma ferramenta gratuita, voluntária e autodeclaratória, que no final gera um relatório para o produtor rural poder entender em que nível de sustentabilidade ele está e quais são os pontos principais que ele precisa começar a resolver na sua propriedade para se tornar mais sustentável. E Luísa, você citou no início sobre a importância e que todo o elo da cadeia, desde indústria, produtor, todo mundo está se mobilizando, mas sempre que o produtor precisa investir em alguma coisa, ele vai ter um custo em cima disso. Quem vai pagar essa conta? Eu acredito que muitos investimentos que o produtor faz, ele tem um retorno, talvez não seja tão a curto prazo, mas muito investimento tem retorno total em lucratividade, principalmente porque sustentabilidade é aquela palavrinha que a gente sempre, quando a gente fala ela, a gente já está pensando nos 3 pilares, ambiental, social e econômico. Então, a gente precisa do pilar econômico, senão não faz sentido. Então, todo investimento que vai ser feito vai retornar no aumento de produtividade, né? Então, se você tem um bom manejo de pastagem, se você tem uma boa nutrição animal, o animal vai engordar mais rápido e você vai abater ele antes. Isso reduz as emissões de gases do efeito estufa, por exemplo. Isso também te traz um retorno mais efetivo. Se você tem um cuidado ali com o bem-estar animal, com a sanidade do seu rebanho, você também vai ter um rebanho que vai engordar mais rápido, que está mais saudável. Então, isso também vai trazer mais lucro para o produtor. E Luísa, você vê que em breve isso vai ser uma exigência aí do mercado? O produtor ele só vai conseguir vender para determinados mercados se ele tiver esse selo de sustentabilidade? A gente quer que ele tenha esse engajamento de forma positiva, e não que seja imposto ou que seja, que ele tenha algum malefício, né, se ele não tiver adequado. Então, ao contrário, a gente acha que a gente tem que ir pelo caminho de trazer benefícios, agregar mais descontos para o produtor, seja em insumos, em linhas de crédito verde. A gente acha que esse é o caminho melhor para todo mundo. E Verônica, a Luísa falou aí de alguns tópicos aí que vêm aí na cabeça do produtor, mas quais benefícios que ele tem quando ele tem essa produção sustentável? Quais benefícios efetivos? Está muito conectada essa questão da produtividade, né? Sistemas eficientes de forma geral. Então, é produzir um gado que vai engordar mais rápido em menos tempo, ou vai comer a mesma quantidade de alimentos, isso é custo para o produtor, e vai para o abate mais cedo. Por uma pecuária de leite, uma vaca que vai comer a mesma quantidade de alimentos e vai produzir mais leite, vai ser mais eficiente, vai ser mais longeva dentro do sistema. Hoje, um dos grandes custos na atividade de leite, por exemplo, é a reposição precoce desse rebanho, né, o descarte involuntário que a gente chama. Então, manter essa vaca no rebanho vai garantir que ela traga mais retorno financeiro para o produtor e, ao mesmo tempo, mais uma vez, o conceito, né, de emitindo menos gases por alimento produzido. E aqui a gente fala bastante, né, de emissões e redução, mas tem uma série de questões atreladas até à estratégia de sustentabilidade da DSM para a parte de nutrição animal, que conectam outras frentes, como, por exemplo, o uso eficiente de recursos naturais, né? Então, a gente precisa de um determinado espaço de terra para produzir milho, para produzir soja. Tudo isso vai entrar na dieta dos alimentos. E quando isso não é bem aproveitado, né? A gente consegue otimizar esse uso dos alimentos na dieta dos animais. E aí, quando acontece ao contrário, o que você está exigindo do sistema? Mais terra, mais plantação. Otimizando tudo isso, você mantém seus recursos bem direcionados e consegue otimizar uma produtividade. Então, um excedente de milho, que ao invés de ser usado nessa produção, vai ser vendido, né? Vai virar renda para o produtor, mais uma vez, e assim por diante. E Verônica, já que você citou aí sobre soja e milho, a gente vê hoje muitos agricultores se tornando pecuaristas, muitos pecuaristas se tornando agricultores para que uma produção colabore aí com a outra, né, seja integrada com a outra. E isso ajuda o produtor já até mesmo nessa questão aí de rastrear o que ele tem produzido dentro da fazenda e usado como alimentação desses animais? Esse fator é bastante importante em 2 sentidos, né? O primeiro que a gente fala hoje de sistemas integrados, né? Então, sistemas lavoura, pecuária, floresta, que são mais eficientes do ponto de vista ambientais. E o outro realmente é a questão que tudo que o animal vai comer ao longo da sua vida, quando a gente faz um cálculo de análise de ciclo de vida, o que é isso? É o cálculo que a gente faz de tudo que o animal viveu para produzir 1 quilo de carne e 1 litro de leite. Tudo isso entra nessa conta que vai impactar na pegada de carbono lá final do alimento que ele produziu.
Então, quando você sabe que esse grão, esse milho, essa soja, eles foram bem produzidos, bem manejados, né, foram eficientes também do ponto de vista de pegadas ambientais, e ainda está dentro da fazenda, ou seja, ainda evita um caminho logístico em relação a isso, você está trabalhando com insumos de menores pegadas do ponto de vista, né, de controle, de gerenciamento. E acredito até que a gente tem a oportunidade nesse sentido de falar da questão dos outros fatores relacionados à sustentabilidade, que seriam mão de obra, e aí até o GIPS cobre essa parte, né, Luísa? É, isso aí, Verônica. A gente também olha para esse aspecto. É difícil para o produtor rural conseguir avaliar, né, de quem ele está comprando. Mas, por exemplo, ele pode olhar se ele está comprando de marcas que, né, são conhecidas, qual é a distância, se ele está usando produtos locais. Isso também é uma questão, porque, por exemplo, a logística, né, do transporte desses produtos, desses insumos, também é um fator de impacto ambiental. Então, tem vários aspectos que ele pode olhar para ter mais essa segurança de sustentabilidade e rastreabilidade, né, de insumos. Cairo, já que a gente está aqui com a Luísa e a gente falou bastante do GIPS, eu queria direcionar uma pergunta a ela, que também está muito atrelada a essa questão da cadeia e de todos os elos que pertencem ao núcleo, né, a cadeia de produção de alimentos, e está levando essa mensagem para o consumidor, para a indústria, para o varejo. Luísa, qual que é a importância ou como é que a gente pode levar essa mensagem de uma forma unificada, que todos entendam esses parâmetros de sustentabilidade? Por que a gente deveria ou não trabalhar num caminho nesse sentido? A gente tem discussões, elas chegam, né, a nível global, assim, então a gente vê essa discussão forte agora relacionada principalmente a gases do efeito estufa, né, a meta de metano que o Brasil assinou lá na última COP, esses eventos que discutem, né, questões climáticas globais. E aí, dentro do GTPS, com todos os elos da cadeia, a gente está trabalhando para chegar nesse consenso, nesse lugar comum, nesses indicadores comuns que façam sentido para a produção brasileira, que a gente também tem esse desafio, né, de fazer o mundo entender como é que a produção brasileira é diferenciada, né, nossa produção, que é predominantemente a pasto, que a gente já tem aspectos que favorecem a nossa produção em vários sentidos e que é diferente no mundo. Então, assim, a gente tem muitos desafios dentro da mesa. Acho que, à medida que a gente vai avançando nesse tema, também as empresas vão ganhando clareza sobre como essa agenda vai sendo formada e vai avançando. Né? A gente tem aí a constituição da ferramenta do GIPS, que a gente contou aqui na entrevista, né? Falando sobre como que essa ferramenta pode ajudar o produtor rural. Ainda é um desafio conseguir chegar em todos, né, os milhares de produtores brasileiros, mas eu acredito que cada vez a gente está mais perto de chegar nesse entendimento, nesses indicadores, enfim, e numa ferramenta que auxilie também nessa jornada, né? Porque a sustentabilidade, eu costumo falar que não é um lugar, a gente não vai chegar, é um caminho mesmo, é uma jornada de entendimento, aprendizado, e quando a gente algo ficou mais sustentável, surge uma tecnologia nova, e aquela não é mais sustentável, então a gente tem que evoluir. Cada vez mais sustentável, esse é o objetivo, né? Obrigado, Luísa, pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigada, Cairo, obrigada, Verônica. Obrigado também, Verônica. Obrigada, Cairo, obrigada, Luísa. Espero que a gente ainda possa voltar aqui muitas vezes. O assunto é muito extenso, tem muita coisa para a gente discutir.